Desligar do mundo externo, perder a noção do tempo, não se preocupar com a autocrítica, ficar totalmente focado e concentrado naquilo em que você está fazendo. Seria um sonho? Até pode ser, mas é muito possível viver essa sensação. Você lembra de já ter vivido ela? Essa sensação tem nome e pode ser estimulada pelo nosso cérebro. É o chamado estado de flow, sentimento que foi traduzido como uma ação sem esforço, na ideia de que o seu corpo e a sua mente fazem uma atividade quase sem perceber que estão fazendo. Tamanha a introspecção com o momento. E como é que a gente ativa essa maravilha da nossa mente? Eu vou te ajudar a entender isso agora. Eu sou a Ana Streit, sou psicóloga e comunicadora de saúde. Aqui e no meu perfil do Instagram você encontra conteúdos toda semana sobre saúde mental e autocuidado. Eles têm ajudado muitas pessoas, por isso aproveita para fazer parte, te inscrever aqui no canal, me seguir lá no Instagram e receber novas reflexões como a desse vídeo. Quem criou o termo flow lá na década de 1970 foi o psicólogo húngaro, cujo nome é bem difícil de pronunciar, Mihaly Csikszentmihalyi. Que? Repita! O quê? Repita! Csikszentmihalyi. O nome vai aparecer agora na tela, que é muito mais confiável que a minha pronúncia, eu tenho certeza. Esse psicólogo com nome e sobrenome difícil também é cofundador do movimento Psicologia Positiva. Ele identificou o estado de flow enquanto fazia pesquisa sobre a criatividade. Após conversar com músicos, atletas e trabalhadores de fábrica, o Mihaly notou que muitos usavam a palavra fluida para descrever a sensação como se agissem guiados por um fluxo. E daí o nome flow. Ele é caracterizado pela concentração intensa, perda da autoconsciência, uma sensação de ser desafiado na medida certa, nem entediado e nem sobrecarregado, além da sensação de que o tempo está voando. Para entender melhor, a gente criou essa tabela especialmente para ti. Essa é a escala de sentimentos que surgem de acordo com a dificuldade do desafio em relação ao domínio da habilidade para executar tal atividade. Então, começando aqui com a apatia. Apatia é quando a atividade gera baixo estímulo e, ao mesmo tempo, é quando a gente não possui um mínimo domínio para executar. Então, é uma combinação que pode caminhar muito provavelmente para um quadro de tristeza e de nos deixar deprimido. Afinal, é quando a gente não tem a menor conexão com o que precisa fazer. E é interessante a gente olhar que esse sentimento de apatia ele está no oposto do flow. Então, o flow é totalmente contraste com a apatia. Depois a gente tem o tédio. Nesse contexto, você até possui uma habilidade média para desempenhar tal desafio. Porém, o que você precisa fazer é algo pouco engajante. Pelo seu nível de conhecimento e habilidade, você até pode alcançar alguma satisfação por concluir bem aquela tarefa. Mas o processo de execução tende a ser tedioso e deprimente. É aquela tarefa que tu sabe que dá conta, só que é uma tarefa que acaba sendo chata. Depois a gente tem, em oposto à zona do tédio, a preocupação. Nesse contexto aqui, você até se estimula com o desafio e sente que ele é instigante para ti. Só que como ele está próximo à falta de habilidade, ele pode te deixar estressado durante o processo e triste ou frustrado por não conseguir concluir bem. É como se tu tivesse a sensação de que tu não vai dar conta, como se as tuas habilidades fossem menores do que a tarefa em si. Depois vem a ansiedade. Como tudo que é ruim pode piorar, o contexto que causa a ansiedade é um agravante do anterior, que é a preocupação. Aqui é quando o grau de dificuldade da tarefa aumenta muito, de uma forma que ultrapassa até o teu estímulo, a tua vontade para fazer ela. Então aqui, o desafio é muito grande e a tua habilidade em executar ela, as tuas competências são muito baixas, então tu se sente mais ansioso, com medo, né? Uma sensação muito ruim que resulta num estado de alerta e estresse
durante aquele processo de desempenhar a tarefa. Infelizmente, essas situações são mais comuns do que parecem. No trabalho, na escola e até nas relações pessoais, quando a gente aceita fazer coisas que não estava muito bem preparado para aquilo ou foi pego de surpresa, enfim. E é importante a gente falar, assim, com relação à ansiedade, que isso não é uma questão da nossa percepção ou só do que a gente se sente ali preparado. Aqui quer dizer que a gente não tem mesmo habilidade. É como se pedissem para tu ler um livro em japonês, sendo que tu não fala japonês, né? Tu vai ficar muito estressado, tu não vai conseguir ler 2 letras daquilo. Então aqui a ansiedade é muito contrastante o que tu consegue fazer com o nível de dificuldade daquela tarefa. E depois a gente tem o relaxamento. Então lá no outro oposto, eu brinco que a zona de relaxamento é aquela que a gente tem facilidade num domingo. É como se a gente pensasse, para que eu vou me estimular tanto agora se eu só preciso relaxar? É como a gente escolher aquele filme de comédia romântica, bem água com açúcar, que não vai nos deixar tenso, nem com aflição ali com o enredo, e sim 100% confortável. Inclusive, a minha escolha para essas horas seria algum filme tipo Uma Linda Mulher, ou alguma coisa nessa vibe. Aquele filme que a gente já viu várias vezes, já sabe o que vai acontecer, tem um final feliz, um desfecho ali suave, e é isso ali, a gente não tem nenhum desafio, mas a gente tem plena consciência e tranquilidade do que a gente está se propondo a fazer. Já quase se conectando com a zona do flow, temos 2 áreas de sentimento: excitação e controle. A gente pode perceber que elas têm áreas em comum, então a gente está quase lá. A excitação é um desafio difícil e estimulante, mas que você tem uma boa base para desenvolver. É uma tarefa que te deixa em alerta, mas ao mesmo tempo focado, porque tu sabe que é possível. E o controle é o oposto, ou seja, você tem mais habilidade do que a carga de dificuldade. É como se fosse uma demanda de rotina do seu trabalho que você já faz há muitos anos. Ela pode até te deixar feliz e confiante, porque tu sabe que dá conta daquilo ali. O flow, ele vai surgir no momento máximo dessa tabela, onde o estímulo e a dificuldade para aquele desafio é elevado, como algo que você queira muito fazer, e ao mesmo tempo o seu domínio da habilidade para executar aquela tarefa também é alto. Esse estado é uma experiência intrinsecamente gratificante, que também pode ajudar um objetivo ou melhorar uma habilidade, estando muito relacionado à inspiração criativa. Como eu disse no início do vídeo, é possível sim criar contextos favoráveis para estimular o seu estado de flow. Para fazer isso, basta que você esteja realizando uma tarefa de um nível de dificuldade que seja desafiador, nem muito fácil, nem muito difícil, e que você receba feedback em tempo real dela. Eu vou citar alguns exemplos de atividade que costumam me conduzir para um estado de flow e como eu faço para estimular para que isso aconteça. Um exemplo para mim, que é o mais especial assim de flow, que eu mais costumo entrar mesmo no estado de flow, é nos meus atendimentos. Então ali, atendendo no meu trabalho como psicóloga clínica, eu me sinto desafiada, porque eu tenho ali algo para fazer, eu me sinto viva naquele desafio, ao mesmo tempo em que eu também me sinto competente para aquela tarefa e eu estou recebendo um feedback constante do meu paciente, porque conforme ele reage, ele interage, eu tenho aquele feedback e dá pra gente ver nitidamente o estado de flow acontecendo. Tanto que é muito comum eu ter a sensação de que nada mais importa naquele momento ali, ou mesmo de que eu não vi o tempo passar, e isso às vezes me traz até problemas, porque realmente às vezes eu passo o tempo, me atraso, enfim, então realmente é um momento especial ali de flow em que não tá mais nada passando na minha cabeça, eu me sinto satisfeita comigo mesma, ao mesmo tempo que tem um desafio sob medida ali e tem essa conexão acontecendo na tarefa em si. Um outro exemplo, ele é mais difícil de acontecer, mas dependendo do livro que eu tô lendo, eu também consigo entrar em estado de flow, porque o livro, o que acontece? Quando ele é estimulante, ao mesmo tempo em que eu sinto o desafio e tô ali conectada e sei que eu dou conta daquela leitura, mas também não é algo que vai me cansando, me entediando, eu também consigo entrar no estado de flow, um estado que me faz ter mais vontade de ler, quero continuar lendo, não percebo o tempo passar e eu tenho feedbacks no sentido de
ter uma nova leitura, de ter ali uma conversa de repente com o escritor do livro. Então, também para mim é um hábito que acaba me levando ao flow. É mais difícil do que nos atendimentos, mas é algo que acontece comigo também. Dá para perceber que eu sou bastante da conversa, então um outro exemplo que eu separei de flow que é comum de eu entrar é quando eu tenho conversas profundas e passo um tempo com meu marido em que a gente pode conversar assim sem ter hora para terminar, quando a gente está ali naquela conversa conectada de forma profunda, também me sinto desafiada de certa forma para no que a gente está conversando ou diante de um assunto mesmo específico. Então é um momento especial, a gente gosta bastante de conversar quando a gente sai andar de carro, assim, então a gente tá ali, é como se nada mais importasse também, um momento de conexão, de atenção plena. E além disso, fazendo atividades físicas de maior intensidade também eu já senti estado de flow, porque ali a gente tem um desafio, né? Porque nessas atividades que em geral para mim andar de bike, já senti correndo também quando eu tô ali fazendo um cardio, porque eu sinto que eu quero me desafiar mais, ao mesmo tempo que eu tenho um feedback do meu corpo, eu consigo perceber o que está acontecendo, que reações do meu corpo estão acontecendo ali. E também eu tenho um desafio, se eu coloco um desafio ali, por exemplo, eu quero fazer 15 minutos em X tempo, ou quero que meu coração bata mais rápido, né, no cardio. Então, esses são exemplos de estado de flow, coisas muito simples, mas que me levam para essa sensação que é tão especial. É importante falar que o estado de flow é muito vivo e ao mesmo tempo ele é muito sensível, como a gente viu ali na tabela. Qualquer mudança ali no nível de dificuldade ou no nível da nossa competência percebida já vai alterar a nossa sensação de flow. Mas algumas delas podem sim nos levar um caminho mais fácil ao flow, ao mesmo tempo que a gente pode também sentir desconexões e sentir que ativou ali outros sentimentos da tabela. Por isso que é importante a gente prestar atenção nos aspectos e contextos que envolvem aquilo que a gente aceita e se dispõe a fazer. Em alguns momentos é importante avaliar não só a nossa competência para aquilo, mas também o quanto que a gente se sente desafiado, motivado ou conectado com aquela tarefa. Com alguma preparação, uma hora ou outra, a gente pode se tornar ideal. Aqui é fundamental que a gente respeite as nossas limitações e oscilações naturais do nosso dia a dia. E antes de encerrar esse vídeo, eu quero destacar a frase do criador do conceito de flow, vai aparecer aí para ti. Se você estiver interessado em algo, você vai se concentrar nele. E se você concentrar a atenção em qualquer coisa, é provável que se torne interessado por isso. Muitas das coisas que achamos interessante não são por natureza, mas porque nos demos o trabalho de prestar atenção nelas. Se tu quiser aprofundar os conhecimentos sobre o estado de flow, fica a sugestão desse vídeo aqui, tá vendo o lominho dele, né? Quase a capa inteira, então é um vídeo bem especial que pode contribuir aí para o teu aprofundamento nesse assunto. Se esse vídeo te ajudou a refletir e a pensar sobre os teus estados futuros de flow, não deixe de te inscrever no meu canal. O teu apoio é extremamente importante para que o meu trabalho possa ficar cada vez mais forte e chegar em mais pessoas também. Assim eu sei que você gosta de reflexões como essa e posso também produzir mais. Muito obrigada por a gente estar juntas até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.